Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter a aula a respeito de transformadores. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, pessoal, como eu já falei para vocês um pouquinho na aula passada, transformador ele é o quê? Ele é uma máquina elétrica, né? Só que ele é uma máquina elétrica não rotativa. E vocês têm a presença de transformadores em todos os campos da energia elétrica, tanto na geração, na distribuição, na transmissão. Quando a potência é gerada, né, uma alta potência é gerada lá em Itaipu ou Paulo Afonso, para que essa energia seja transmitida, é necessária a utilização de transformadores para quê? A gente precisa elevar um nível de tensão. Por quê? Porque quando a gente eleva o nível da tensão, que é a energia transmitida, a corrente reduz. Que a potência é V vezes I, né? Se eu elevar a tensão, a corrente diminui. E por que seria interessante, né? Levar atenção, por um lado é ruim, né, porque tem questão de isolação, é mais problemático, mas a corrente diminuindo, como o efeito Joule, né, a perda térmica que nós temos no cabeamento na linha depende da resistência da corrente, RI ao quadrado, então assim, a potência perdida na linha, ela é proporcional ao quadrado da corrente. Então, quanto maior a corrente, maior vai ser a perda. Então, no momento que você reduz a corrente, você reduz as perdas e você consegue trabalhar com cabos com bitola menor, né? Com espessura menor. E até fica complicado você usar um cabo com a bitola muito grande, porque é até complicado você ter uma estrutura de fixar esses cabos. Não sei se você já viram aquelas grandes torres de linha de transmissão, é uma estrutura física complexa, né? Para você conseguir segurar aquela estrutura. Imagine se você tivesse uma corrente ainda mais alta. Então, permite, em sistema de transmissão de energia, a elevação e rebaixamento da tensão, como eu já tinha dito a vocês. Então, a energia é gerada lá no sistema de geração, essa tensão ela é elevada através de transformador, essa energia é transmitida por longas linhas de transmissão, e quando chega próximo ao centro consumidor, nós temos um outro transformador que tem o objetivo de reduzir a tensão, podendo se gerar energia numa tensão mais baixa e transmiti-la numa tensão mais elevada, reduzindo as perdas elétricas durante a transmissão da energia. Deixa eu só ver se eu estou gravando. Estou. Circuitos eletrônicos de corrente baixa potência e de baixa corrente também possuem transformadores, então o que vai acontecer? A tensão na nossa residência, na tensão 220 volts, e geralmente os equipamentos eletrônicos, eles são alimentados em baixa tensão. Então a gente precisa de um transformador para converter geralmente 220 para 15 volts e depois é utilizado um esquema de retificação para você ter uma tensão de corrente contínua. Também é utilizado para casamento de impedâncias para máxima transferência de energia. Esse aqui é um pouquinho mais complexo para passar para vocês. Existe um desacoplamento elétrico nesses trechos do circuito. Por que o desacoplamento elétrico? Porque quando você tem duas bobinas do transformador, essas bobinas elas têm uma interação magnética entre elas, um campo de acoplamento, né, como eu mostrei na aula passada. Existe uma isolação elétrica entre as bobinas. Então, se a gente quiser ter uma isolação, um desacoplamento elétrico entre três circuitos, um transformador isolador pode ser utilizado. Um exemplo desse transformador é o seguinte: existem basicamente
quando a gente pensa em estabilizadores de computador, existem basicamente dois. Existe aquele mais antigo, onde você tem o fase neutro e o terra. Nele, você tem o que? Você tem o que a gente chama de autotransformador, que é um transformador que só tem apenas uma bobina. Então não existe a isolação elétrica entre a entrada e saída do transformador. Então, aqueles estabilizadores que têm necessidade de você aterrar, eles utilizam autotransformador. Já quando vocês utilizam aqueles chamados módulos isoladores, que tem apenas a fase e o neutro, sem necessidade de você utilizar o fio terra, o cabozinho do terra, esses são transformadores realmente isolados. Então, ele é até mais pesado, né? Então, fez muito sucesso. Há uns 10 anos atrás, eu lembro que quando começaram a se vender, a maioria das pessoas comprava, porque a questão de aterramento elétrico é uma problemática, né? Quando o aterramento não era bem feito, você queimava o processador do computador. Então, o isolador, ele é interessante. Outra coisa é o quê? Porque o transformador ele só funciona para... Ele só consegue transformar o nível de tensão, né? Se essa tensão for de corrente alternada. Se ela for de corrente contínua, a gente vai ver que o quê? Que basicamente o transformador são duas bobinas e um material ferromagnético. A tensão aplicada na bobina vai fazer com que gere um fluxo nesse material ferromagnético. E se esse fluxo ele não for variável, não existirá tensão induzida na outra bobina. Então, o transformador ele filtra as componentes CC. Se você tiver uma tensão CC na entrada dele e na saída, você não vai ter nenhuma componente. Aqui tem dois tipos de transformador. O transformador tipo núcleo envolvido, né? Esse aqui é o que a gente vai mais utilizar. E esse daqui é de núcleo envolvente. Esse aqui é muito utilizado para transformadores trifásicos. Como eu já disse a vocês, os transformadores, ó, eles são utilizados para você elevar a tensão lá no sistema de geração. Esse transformador aqui, ó, ele eleva a tensão do gerador para ser transmitido, que a tensão desse gerador é mais ou menos 1000 volts, e esse transformador eleva bastante essa tensão. 138 kV, uma tensão elevada. E esse transformador ele faz o quê? Ele reduz essa tensão para você ter um nível de distribuição e dessa forma você poder utilizar aqui na sua casa. Então a gente tem exemplos de transformador, né, de alta potência, como esses aqui que estão na lateral. Aí o transformador, quanto maior a potência dele, mais complexo ele vai tendo que ter. Ele tem que ter às vezes ele tem que ter um óleo de lubrificante. Então, na ideia, a ideia básica do transformador é a mesma, independente da aplicação. Mas quando você tem uma potência muito alta, aí ele tem mecanismos, pode ter mecanismo de ventilação também. Ele necessita de outros mecanismos, né? Mas a ideia básica de elevar, reduzir e também isolar, né? Qual é a constituição básica de um transformador? Ele é constituído por dois ou mais enrolamentos concatenados por um campo magnético mútuo. Como eu disse a vocês, né, a gente vai ter duas bobinas e vai existir um campo magnético entre essas duas bobinas, né? Quando desses enrolamentos primários for fornecido uma tensão V1, ó, então a gente tem o caso aqui, ó, de um transformador. Nós temos aqui um material ferromagnético. Por que é utilizado no material ferromagnético, né? Porque esse material ferromagnético ele consegue concentrar as linhas de fluxo, que quando a tensão é aplicada aqui nessa bobina, quando a corrente circula aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter a criação de um fluxo magnético né? Pela regra da mão direita, a gente vê que o fluxo ele segue esse sentido aqui, ó.
E esse fluxo, né, passando aqui por essa bobina, se essa tensão aqui for alternada, o fluxo também vai ser alternado, vai existir tensão induzida aqui na saída dessa bobina. Vejam que a quantidade de espiras, né, de voltas que cada bobina tem é diferente. Então, essa quantidade de espiras que vai fazer com que o transformador, essa diferença de quantidade de espiras é que vai fazer com que o transformador ele seja elevador ou ele seja redutor. Então, é isso. Se a gente tiver um transformador com... Se a gente tiver um transformador com a mesma quantidade de voltas, né, de bobinas, ele vai ser um transformador que vai manter a mesma tensão. A amplitude do fluxo dependerá da intensidade da tensão e do número de espiras. A gente vai ver que vai existir uma relação entre essa tensão aqui e o fluxo produzido. O fluxo irá concatenar-se com o enrolamento secundário, induzindo a tensão V2, que dependerá da quantidade de espiras N2. Só existe tensão induzida se o fluxo ele for variável. Se ele for contínuo, de grandeza contínua, não existe fluxo, não existe tensão induzida. É por isso que a gente diz que ele é um filtro, né, para a grandeza CC. Porque se eu aplicar uma tensão CC aqui na saída não vai ter nada de tensão CC. A relação entre o número de espírito do primário e do secundário é chamada de relação de transformação. E é com ela, né, que a gente vai conseguir estar elevando ou reduzindo esse nível de tensão. Para que ocorra a transformação de tensão em corrente do seu primário e secundário, deve-se ter alimentação alternada no primário. Então, se essa tensão ela não for alternada, você não vai ter tensão induzida na saída do transformador. Esse transformador possui um núcleo, que é um material ferromagnético, que é utilizado para concentrar as linhas de campo magnético. Então, esse material aqui poderia ser o ar, mas o ar não tem tanta capacidade de concentrar as linhas de campo magnético. A gente tem um fluxo disperso, né, elevado. O fluxo disperso é o fluxo que a gente perde aqui, que a gente não consegue fazer com que flua aqui nessa outra bobina, né? Então, o material ferromagnético ele concentra essas linhas de fluxo magnético. E o que acontece? Sempre vai existir fluxo disperso, mesmo com o material ferromagnético. Uma parcela aqui ela vai ser perdida. E isso vai gerar lá na frente, quando a gente for ver o circuito real do transformador, que a gente chama de indutância de dispersão do transformador. Esse transformador, né, quando o material ferromagnético ele é construído de uma forma única, né, um bloco único, existe um fenômeno que é chamado de correntes de Foucault. São correntes que circulam dentro do material e isso faz com que haja uma perda térmica, né? Tem um aquecimento e uma perda térmica, né? Perda de energia. Então, o que é feito? Esse núcleo, ele é laminado, é utilizado material isolante, né, entre essas lâminas, e dessa forma ele é construído. E isso faz com que haja uma redução das correntes de Foucault, né? Isso é para aumentar a eficiência do teu transformador. Primeiro a gente vai ver a aplicação do transformador sem carga. A tensão V1, ela é senoidal, que vai ser aplicada, porque se não fosse senoidal, não adiantaria. E a gente vai ter o quê? Vai ter um fluxo φ, que vai circular no material ferromagnético, e esse fluxo, ele vai ser atrasado da tensão de 90 graus. A gente vai ver por quê. Eu não mostrei as fórmulas ainda, né? Então aqui eu aplico uma tensão V1, desprezando aqui essa resistência, né, que é a resistência da fonte.
a gente diz que essa tensão é praticamente, essa tensão é 1, e essa tensão, ó, se o fluxo magnético ele for considerado, né, que se a tensão ela tem característica senoidal, o fluxo também vai ter característica senoidal. Então é considerado que o fluxo ele tem uma amplitude máxima, seno do ômega t. O fluxo, ele o fluxo, ele ele tendo característica senoidal, a tensão ela vai ter característica. O que é que vai acontecer? Ele vai ter característica cossenoidal. Por que isso, pessoal? Por causa dessa equação aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. A tensão é igual ao número de espiras vezes a derivada do fluxo. Então, o que que acontece? Não tem essa equação aqui, não? Tenho, não. Mas a tensão, né, da bobina é igual ao número de espiras vezes a derivada do fluxo. E se o fluxo ele for senoidal, né, quando a gente fizer aqui φ máximo seno do ômega t, a gente fazer a derivada disso vezes N1, vai ficar o quê? Vai ficar N1 φ máximo cosseno de ômega t vezes a derivada interna do seno, que é ômega, né, em relação ao tempo. Então a tensão induzida, ela é o quê? Ela é N1 ômega, na verdade a tensão aplicada, né? A tensão induzida que vai ser nessa saída. E sim, eu esqueci de falar, nessa condição aqui a gente não tem carga na saída do transformador. A gente não tem carga nele ainda. Então a tensão é 1, né? Se a gente for ver aqui o valor máximo, se a gente dividir por raiz de 12, a gente acha o valor eficaz dele, que pode ser expresso tanto em função do ômega, né, que é a frequência angular, como em função da frequência em Hertz. Então, se eu tirar esse raiz de 12 aqui de baixo, o que, é que vai acontecer? A nossa tensão, RMS, aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes π, vezes a frequência, N1 vezes o pico do fluxo máximo. Então, nesse caso aqui, ó, como esse material fragmentário está segurando o fluxo e ele não está induzindo, não existe circulação de corrente aqui no secundário, existe a circulação de uma corrente aqui, que a gente pensa, tá sem carga, então não tem corrente no primário. Na verdade tem. Porque uma corrente é necessária para que haja essa geração desse fluxo, e é chamada de corrente de excitação. A gente está excitando o transformador. Então, nós temos que vai circular uma corrente φ para fazer com que esse fluxo ele circule nesse sentido e dessa forma seja induzida a tensão aqui. A tensão é induzida. Existe tensão induzida aqui, que o fluxo é variável. Mas não existe corrente na segunda bobina. Mas mesmo se não tiver carga, não tiver corrente na segunda bobina, existe corrente na primeira bobina, né? Como é que eu explico isso aqui? Às vezes, né? Hoje em dia não, mas antigamente era muito utilizado o transformador, somente se a pessoa se deslocasse do Nordeste para o Sudeste ou o contrário. Então você tinha um transformador, então eu morei em Recife uma época, dividi o apartamento com alguns colegas, e quando eu trabalhava no FPE, a gente tinha um micro-ondas que era 110 volts, aí tinha um transformador. Aí a pessoa poderia pensar, não, mas se o micro-ondas não estiver ligado, de ligar o micro-ondas, eu posso deixar o transformador ligado na tomada. Isso é um problema. Por quê? Porque o transformador, quando ele está na tomada, mesmo que ele não esteja alimentando nada, ele tem uma corrente, porque ele está gastando energia para induzir tensão, mesmo que essa tensão não seja usada para nada. Aí mesmo sem o micro-ondas estar ligado, quando a gente deixasse o transformador conectado, quando você encostava a mão, você sentia ele vibrando um pouco e aquecendo.
Quando a gente coloca uma carga no secundário, com a carga no secundário, aí agora vai existir uma corrente 2, né? Que é a corrente que circula no secundário. A minha tensão é 1, continua sendo N1 dφ, dt, né? Derivada do fluxo. E a minha tensão é 2, ela também, ou V2, né? Ela também vai ser o quê? N, número de espiras é derivado do fluxo. E o que é comum entre essas duas bobinas? O fluxo. O fluxo que circula aqui nessa bobina é igual ao fluxo que circula nessa outra bobina. Então, a derivada do fluxo também vai ser igual. Dessa forma, a gente tem que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Porque dφ é igual a dφ, né? A derivada do fluxo é igual a derivada do fluxo. Assim, um transformador ideal leva a tensão proporcionalmente com a relação de espiras. Existe uma grandeza que é utilizada, né, quando a gente pensa em materiais ferromagnéticos, que é a força magnético-motriz, né, a força magnético-motriz que essa bobina gera, que vai ser igual a corrente vezes a número de espiras. Então, a força magnético-motriz dessa primeira bobina menos a da segunda tem que ser igual a zero. N1 vezes I1 menos N2 e 2 é igual a zero, então a relação de corrente 2 e 1 sobre 2 é igual a N2 sobre N1. Então vejam que a relação, ó, da tensão é N1 sobre N2 e da corrente ela é invertida. Então, se esse transformador ele é um elevador de tensão, ele é um redutor de corrente. A potência transmitida ao primário é igual à potência fornecida pelo secundário por enquanto, porque a gente está considerando que o transformador ele é ideal. Por enquanto ele é ideal. Mas depois a gente vai colocar algumas características práticas que vai mostrar que esse transformador não é ideal. Então, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1, ou I2 sobre I1 é igual a N1 sobre N2. Então, quando o transformador é considerado como ideal, você sabendo o número de espiras, você consegue achar a relação de transformação da corrente e da tensão. Sendo V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2 e I2 sobre I1 igual a V1 sobre V2, então I2 sobre 1 é igual a N1 sobre N2. Isso daqui, pessoal, com essas equações a gente vai conseguir fazer uma coisa, que é o quê? A gente vai conseguir fazer um mecanismo que é chamado de... nós vamos refletir a impedância do secundário, né, do transformador para o primário. A gente vai... esse carga que está ligada aqui no secundário, ela representaria que carga se ela fosse ligada no primário. Então, nós, na representação fasorial, né, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1. A impedância Z1 aqui, a impedância do primário é quem? É essa tensão dividida por essa corrente. Lembre que aqui é fasor, pessoal. A impedância é a divisão do fasor tensão sobre o fasor corrente. A impedância Z2 é quem? V2 sobre 2. Considerando V1 vezes I1 igual a V2 vezes I2, e substituindo as tensões pela impedância vezes a corrente, nós vamos ver que a impedância Z1 é igual à impedância Z2, que multiplica a razão das correntes I2 sobre 1 ao quadrado. E a impedância Z1 é igual à impedância Z2, que multiplica N1 sobre N2 ao quadrado. Então, a impedância Z2
se a gente quiser transmitir ela aqui para o primário, ó, Z2 e trazer aqui para o primário, a gente tem que multiplicar por N1 sobre N2 ao quadrado. Aí, como a gente retirou essa impedância daqui e aqui ficou apenas um curto, esse transformador curto-circuitado, ele pode, esse curto aqui, ele pode ser transmitido para cá, ó. Então, nós ficamos apenas com essa impedância refletida, que é igual a Z2 vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Então, isso é um mecanismo que facilita a nossa vida, pessoal, quando a gente vai analisar os circuitos, né? A gente tirar esse transformador, né? A gente simplificar o circuito, fazendo o espelhamento de impedância. Eu vou pegar essa impedância aqui do secundário, trazer ela para o primário para eu tirar o transformador do circuito. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Considerando que eu tenho um transformador com a tensão de entrada de 120, uma relação de N1 sobre N2 de 5, essa tensão aqui é RMS, pessoal, e que a impedância Z2 é igual a 1 mais 4J ohms. Esqueci de colocar o ohms aqui, mas aqui tem ohms. Então, a impedância Z2, ó, que é conectada aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transmitir, vou espelhar essa impedância para o primário. Eu tenho que multiplicar por quem? Pela relação de transformação ao quadrado. Vamos aqui encontrar Z1 e 1, né? Como é que a gente encontra Z1, que é a impedância espelhada? É Z2 vezes N1 sobre N2 ao quadrado. 1 mais 4J vezes 5 ao quadrado é igual a 25 mais 100J. Considerando que a corrente é igual a tensão V1 sobre a impedância, fazendo 120 fase zero, né? Lembra do que a gente viu lá na primeira unidade, circuito CA, de fasores, dividido pela impedância, nós temos que essa corrente é 1,16 fase menos 76 amperes. Então veja que eu não precisei calcular a tensão aqui para calcular essa corrente e depois encontrar essa corrente aqui. Na verdade, eu simplifiquei fazendo o quê? Eu peguei essa impedância, trouxe para cá, aí, tendo a impedância espelhada, eu já encontro a corrente fornecida ao transformador. Agora, né, a gente já viu como é que um transformador ele funciona, né? Um transformador ideal funciona. Agora a gente vai ver como é que funciona um transformador real. Um transformador na realidade ele funciona como? Agora a gente vai considerar que ele possui perdas. E a gente também vai considerar o que a gente chama de dispersão, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês. Uma parte do fluxo ela é perdida. Então, o transformador, aquele transformador ideal, ele é o quê? Agora ele possui alguns componentes passivos, resistência e indutâncias, que vão fazer com que eu consiga representar o transformador real. Eu ainda continuo tendo a presença do ideal, mas agora o transformador real é tudo isso aqui, ó. E essa primeira impedância aqui, ó, ela é o quê? Ela é a resistência da bobina do primário. E lembra que eu disse que uma parcela do fluxo é perdido? Então, isso vai gerar uma reatância de dispersão. Isso também vai acontecer no enrolamento 2. Eu tenho uma resistência do cobre, né, do fio que é utilizado, e temos também uma dispersão lá do fluxo. Vai ter uma reatância XL2. E lembra que eu disse a vocês que existe uma circulação de corrente no transformador, mesmo que não haja tensão, mesmo que ele não esteja alimentando uma carga? Então, isso é modelado através do quê? De uma impedância. Esse RC é as perdas que a gente tem no núcleo, porque o núcleo ele tem perdas, né?
E esse Xm significa a reatância de magnetização. Então, essa corrente aqui é aquela corrente de excitação que nós temos. Então, se a gente pensar aqui, ó, se aqui não tiver carga, a única corrente que vai circular nesse circuito é a corrente Φ, ó, que vai ser a corrente de excitação. Nós podemos, seguindo o que eu mostrei anteriormente, nós podemos o quê? Espelhar a impedância que está no secundário e espelhar para o primário. Por que a gente faz isso, pessoal? Para simplificar a nossa vida. A gente quer simplificar, a gente não quer dificultar. Como assim, ó? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu faço o espelhamento das impedâncias do secundário para o primário, eu posso tirar esse transformador ideal. Aí eu vou trabalhar com o que a gente chama de XL2 linha e R2 linha, né? Sim, eu esqueci de falar, essa reatância aqui, pessoal, que pelo que eu vi, a gente viu na primeira unidade, né? A indutância vezes a frequência angular, né? O ômega. Então, com o espelhamento, eu encontro R2 e XL2 linha, e agora não tem uma presença mais de V2. Agora, como ele está espelhado, agora a gente chama de V2 linha. E como é que a gente encontra essas grandezas? Essa corrente I2 linha, né, que foi espelhada, né? Quem é que vai ser essa corrente I2 linha aqui, ó? Vai ser essa corrente I2 vezes N2 sobre N1. Quem vai ser a resistência R2 espelhada, R2 linha? Vai ser a relação de transformação ao quadrado vezes R2. A tensão V2 linha, como é que a gente traz ela lá para o primário? Multiplica por N1 sobre N2. E a reatância de dispersão do secundário espelhado, ó, ela segue a mesma relação que a gente tem aqui, ó, N1 sobre N2 ao quadrado vezes XL2. Então, dessa forma, a gente tem um circuito que ele é mais simples, né? Ele é mais simples de ser trabalhado porque a gente tirou aquele transformador ideal. Vamos pensar, ó, eu tenho um transformador de 50 kVA, 2.400 volts, 240, então ele é um transformador redutor, e a frequência dele é 60 Hz. Ele tem uma impedância ZL1, ZL2 e Zfi. Quem é Zfi, pessoal? Zfi é o paralelo dessas duas impedâncias, que é a impedância de excitação. Ela é RC em paralelo com JXM, porque essa impedância aqui desse indutor não é XM, a impedância é JXM. XM é a reatância. Então ele pede o quê? Desenhar um circuito espelhado para o lado de alto e para o lado de baixo. A gente sabe que ZL1 é no lado de baixo, ZL2 no lado de alta, e Zfi geralmente ele é representado no lado do primário, né? Mas nesse caso aqui ele apresentou o valor dessa impedância já no lado do secundário, no lado de baixo, né? Por isso que foi indicado aqui. Porque se não fosse indicado, vocês teriam o quê? Vocês teriam a ideia de que essa impedância ela está no primário, né? E a gente usa primário e secundário, pessoal, mas um transformador ele funciona tanto de um lado da primeira bobina como da segunda, como você... Então, um transformador, a teoria, pode ser usado para reduzir ou para levar a tensão. Então, vamos desenhar o circuito espelhado para o lado de alto e para o lado de baixo. Inicialmente, eu vou desenhar o circuito para o lado de alta, que é o primário. A impedância ZL1 já está no lado de alta, mas a impedância de excitação e a impedância da bobina de secundário não estão no primário, então a gente tem que espelhar. Então, como é que a gente vai encontrar? Ó, a impedância espelhada para o lado do primário, né, de excitação, vai ser
N1 sobre N2, vezes a impedância, né? A gente tem aqui um transformador redutor, nessa relação aqui vai de 10 vezes, né? Porque V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Essa impedância espelhada é 632 mais 4.370 J ohms. E a impedância L2 espelhada é 0,7 mais 0,9 J. Multiplicou por 100, né? Então agora a gente tem essa impedância espelhada para o lado de alto. Para o lado de baixo. Para o lado de baixo eu só preciso espelhar ZL1. Aí eu vou ter que dividir por 100. Né? Que é 10 ao quadrado. Aí vai ficar 1 sobre 100. Então tem um ZL1, ZL1 espelhado, e ZL1, ZL2 e ZFi já estavam no lado de alto. Agora eu vou apresentar para vocês como é que a gente obtém esses parâmetros do transformador. Dois ensaios muito simples servem para determinar os parâmetros do circuito equivalente. São eles um ensaio de circuito aberto e de curto-circuito. O que seria um ensaio de circuito aberto? É você não ligar nada na saída dele, não ligar nenhuma carga, deixar ele aberto. E o ensaio do curto-circuito é você curto-circuitar a saída do transformador. Então, inicialmente, o ensaio de curto-circuito, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai curto-circuitar os terminais. Ó, a gente vai curto-circuitar o transformador que está desse lado aqui, né? A gente tem um transformador ideal, aí a gente vai fazer um curto. Aí esse curto pode ser transmitido para cá, ó. Então a gente tem esse circuito aqui, ó, com um curto-circuito. No ensaio do curto-circuito, os terminais do secundário são curto-circuitados para se obter as impedâncias equivalentes em série. A gente vai obter essas duas impedâncias aqui, ó. Uma tensão é aplicada no primário com o valor de 10 a 15% da tensão nominal. Como é que esse ensaio é procedido? A gente aplica uma tensão nula aqui na entrada, vai aumentando essa tensão e vai medindo a corrente de entrada. Quando essa corrente for a nominal do transformador, aí nós fazemos nossa medição. Porque como esse transformador está curto-circuitado, se você aplicar a tensão nominal, essa corrente vai ser muito alta, vai pipocar o transformador. Adota-se curto-circuitar o lado de baixa, porque seu enrolamento apresenta uma corrente maior. A gente curto-circuita o lado de baixa, porque a corrente que vai passar lá, aqui no transformador, no lado de baixo vai ser a nominal, mas no lado de baixo a corrente é mais alta, né? Então a gente curto-circuita o lado de baixa para medir uma corrente aqui no lado de alta com a corrente menor. E quando esse transformador é curto-circuitado, qual vai ser a impedância equivalente? Vai ser a impedância. Vai ser essa impedância mais o paralelo de quem? Dessa impedância em paralelo com essa impedância de excitação, que é chamada de ZFi, né? Sempre lembrando que ZFi é RC em paralelo com JXM, ou RC vezes JXM sobre RC mais JXM. Então eu tenho aqui a impedância do curto-circuito. Só que essa impedância aqui, ela é muito maior do que essa. Então a corrente, ela é esperta, ela não vai querer passar por uma impedância muito alta. Ela vai querer passar por uma impedância menor. Estilo o aluno que procura o professor mais fácil, né, para passar. Ele vai procurar o caminho mais fácil. Então, eu tenho aqui a impedância ZFi, que é elevada, eu tenho a impedância aqui R2 mais JXL2. Na verdade, aqui tem um linha, né? Mas a gente não precisa ficar replicando, porque já dá para entender que isso aí está espelhado. Como essa impedância é muito alta, a corrente aqui ela é praticamente a mesma. Então a gente vai poder pegar esse carinha aqui e trazer para cá, ó.
Aí, como esse lado aqui está curto-circuitado, a gente vai poder dizer que a impedância total é a soma das duas resistências das duas reatâncias. Como é que eu vou fazer esse ensaio? Eu vou medir a tensão do que eu aplico, né, do curto-circuito. Aí o equipamento que a gente usa é um varivolt, né, porque é uma fonte de tensão variável, alternada. E a gente usa um voltímetro em paralelo com essa fonte para medir o nível da tensão, geralmente é de 10 a 15%. A potência de curto-circuito, para medir essa potência, a gente vai usar um equipamento chamado de watímetro. Deixa eu explicar primeiro o amperímetro, eu explico o watímetro. Eu tenho medir a tensão com o voltímetro em paralelo e aqui um amperímetro em série. Por quê? Porque o amperímetro ele tem que estar em série, porque para medir a corrente ele tem que estar em série com o circuito. O voltímetro que é utilizado aqui para medir tensão, ele está em paralelo, ele tem uma resistência infinita, nenhuma corrente vai circular por ele, né, para que ele consiga medir a tensão de forma correta. E o amperímetro, ele é um equipamento que tem resistência nula, ou praticamente nula. Que a corrente do circuito circule por ele, né, que ele não altere a corrente do circuito. Como a potência ela é tensão vezes corrente, a gente vai precisar, no watímetro, tipo de um voltímetro e de um amperímetro. O amperímetro é realizado através dessa bobina de corrente, aqui em série com o circuito, ó, e a parte de voltímetro com a bobina de tensão, a bobina de potencial. Então, assim, ó, dessa forma, a gente tem a medição da potência ativa. E também precisamos do quê? Tensão, potência e corrente. E essa corrente aqui, ó, de curto-circuito, é a corrente nominal do lado de alta. Porque a gente faz as medições no lado de alta. Por quê? Ah, professor, a tensão é muito alta do lado de alta. Na verdade, essa tensão que a gente vai medir vai ser de 10 a 15% da tensão realmente, nominal. Então, essa tensão não é tão alta. Mas a corrente ela vai ser baixa comparada com o secundário. Que o lado de alta tensão tem corrente menor e o lado de baixo tem uma corrente maior. Então, essa corrente aqui ela vai ser maior do que essa. Então, essa corrente de curto-circuito ela é a nominal no lado de alta. Então, quais são os procedimentos? Curto-circuita, o lado de baixo. Calcula a corrente nominal do transformador para a gente saber até onde a gente vai aumentar a tensão. Como é que essa corrente é medida? Potência dividido pela tensão no lado de alto. Potência aparente do transformador nominal dividido pela tensão nominal do lado de alto. Elevar a tensão até que essa corrente ela seja a nominal. E com o auxílio de voltímetro medir a tensão, VCC necessária para fazer com que haja a circulação da corrente nominal. E usando o watímetro a gente tem a medição da potência de curto-circuito. Então, nós vamos ter aí 3 medições. Tensão, corrente e potência do ensaio de curto-circuito. Como é que eu vou usar essas grandezas para encontrar os parâmetros do transformador? A impedância equivalente aqui desse circuito vai ser o quê? Vai ser essa tensão dividida por essa corrente. Então, o módulo da impedância é o valor RMS da tensão sobre o valor RMS da corrente. Você chamar o módulo de Z equivalente ou o módulo da impedância de curto-circuito. A parte real dessa impedância total, ela vai ser o quê? Nela, a parte real dessa impedância, ela vai existir o quê? Vai ter perdas por efeito Joule. Então a gente vai ter P igual a RE ao quadrado, né? Então, nessas duas existências aqui vai existir uma dissipação de potência. Então, o consumo de potência aqui ativa dessa alimentação é devido a essas duas existências. E o de reativa é por causa dessas duas reatâncias. Então,
P é igual a R ao quadrado, então a resistência é equivalente, a resistência do curto-circuito é igual a potência de curto-circuito dividido pelo ICC ao quadrado. E quem vai ser a reatância? Se eu tenho o módulo da impedância e tenho a resistência, como é que é a impedância? Z de curto-circuito é igual a R de curto-circuito mais JX do curto-circuito. Então, X equivalente é igual a X de curto-circuito, que é igual a raiz do módulo da impedância equivalente ao quadrado menos a resistência ao quadrado. Aí como é que a gente vai dizer qual é o valor de R1, R2 linha, XL1 e XL2 linha? A gente vai considerar, né, que essas impedâncias são iguais. Que elas são exatamente iguais? Na verdade, não, né? Dá pra gente já ter uma ideia. Se uma bobina tiver muito mais voltas do que a outra, então a tendência é que você tenha uma resistência maior, né? Mas também tem que ver a questão de corrente. Tem algumas correntes que são diferentes, a bitola pode ser diferente. Mas existe uma tendência de ter resistência diferente dessas bobinas, mas a gente considera que elas são iguais, né? Para simplificar a nossa vida. E as reatâncias também a gente considera como sendo iguais. Então, dessa forma, a gente encontra as resistências e a reatância. Deixa eu aqui só pegar uma aguinha. Agora nós vamos ver o ensaio de circuito aberto. Os parâmetros de excitação podem ser calculados a partir do ensaio de circuito aberto. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar o primário no lado de baixo, né? A gente vai deixar o lado de baixo em aberto. Esse ensaio, ele é realizado deixando o secundário do transformador em aberto, porque a gente considerou o primário como lado de baixo, né? Deixando o secundário do transformador em aberto e aplicando-se a tensão nominal no primário. Aí agora a gente vai conseguir trabalhar com tensão nominal. Ah, professor, mas tensão nominal? Mas é no lado de baixo, então a tensão é baixa. Costuma-se isolar o lado de alta tensão por medida de segurança, né? Para que, se você tiver uma tensão ali de 3.800 volts, qualquer pessoa que chegar e tocar, né, vai levar um choque numa tensão muito elevada. Uma tensão muito elevada, a corrente vai ser elevada. Em situação de circuito aberto, circula pelo primário a corrente de excitação que representa no máximo 5% da corrente de plena carga. Essa corrente de plena carga, pessoal, é a corrente nominal do transformador. Aí aqui inverte, né? Lá antes era corrente nominal e tensão baixa, agora é tensão nominal e corrente baixa. Então, com o circuito lá em aberto, o que vai acontecer? Não vai existir circulação de corrente nessa impedância aqui de saída, apenas nessas duas. Como essa impedância aqui é muito menor do que Zφ, a gente vai poder o quê? Pode pegar essa impedância e trazer para cá. Então a corrente lá no ensaio de circuito aberto vai circular apenas por Zφ. Então a impedância de circuito aberto é igual a Zφ, que é igual a RC JXM sobre RC mais JXM. Como é que a gente faz esse ensaio? A gente deixa o lado de alta aberto e vai trabalhar no lado de baixo. Né? Para a gente vai aplicar a tensão nominal, é melhor aplicar uma tensão nominal baixa do que uma tensão nominal alta. E essa corrente aqui, Tiago, no lado de baixo a corrente é alta, mas está em aberto, então essa corrente ela vai ser baixa, ela vai ser 5% da corrente nominal. Deixa o lado de alta aberto, mede a tensão com o voltímetro, a corrente com o amperímetro e a potência ativa com o watímetro. Essa tensão aqui é a nominal
Essa corrente aqui vai ser 5% da nominal, mais ou menos, nem sempre, em volta de 5%. E essa potência que vai ser perdida vai ser as perdas do núcleo, que vai ficar aqui dentro do núcleo, porque não está tendo perda aqui, não está tendo corrente na bobina. Então é só perda no núcleo. Não passa corrente aqui nessa impedância aqui, ó. Então vai ser considerada apenas a perda no núcleo. E como é que a gente vai calcular as impedâncias? A resistência, né? RC, que é aquela resistência ali, pessoal, essa resistência aqui, ó, que é devido às perdas do núcleo, é igual a tensão ao quadrado sobre potência ativa, né? Que lembra aquela P é igual a R ao quadrado, P é igual a V vezes I, mas também P é igual a V ao quadrado sobre R. Então, a potência ativa que vai ser consumida vai ser devido a essa resistência. O módulo da impedância vai ser a tensão do circuito aberto sobre o valor RMS, pessoal, isso aqui é RMS, não é fasor. Isso aqui é módulo. A tensão RMS sobre a corrente RMS. Então, como eu tenho que Zφ é igual a RCJXM sobre RC mais JXM, então como é que eu vou achar XM? Né? Eu tenho que duplicar aqui em cima e embaixo por RC menos JXM, e dessa forma a gente encontra que XM é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 sobre Zφ ao quadrado menos 1 sobre RC ao quadrado. Então, dessa forma a gente consegue calcular o quê? Inicialmente com o ensaio do curto-circuito, os parâmetros do transformador, né? A R1, R2 linha, XL1 e XL2 linha. Com o ensaio de circuito aberto, a gente mede o quê? RC, a gente calcula RC e XM. Uma coisa, pessoal, interessante em relação ao transformador, para que vocês tenham noção se o transformador, comparar transformadores, né, se um é melhor do que o outro, é pior, existe o que a gente chama de regulação de tensão. A regulação de tensão vai ser o quê? Vai ser a tensão a vazio, que é sem carga, menos a tensão nominal, né, tensão a plena carga, esse PC é plena carga, dividido pela tensão a plena carga. Por que isso é interessante? Porque quanto maior for essa diferença entre essas duas tensões, a plena carga e a vazio, pior vai ser o transformador. Porque essas impedâncias aqui, elas vão ser maiores. Então o material que está sendo utilizado não é interessante. Então se você comparar, é ideal que você tivesse um transformador que tenha uma regulação de tensão menor. Então se eu tenho um transformador lá, 220, aí ele sem carga nenhum é 200, ele tem uma tensão de 230, aí eu faço 230 menos 220 sobre 220, vezes 100% para a gente encontrar a regulação de tensão. Então esse é um parâmetro utilizado para a gente medir a regulação de tensão. Outro parâmetro interessante é o que a gente chama de eficiência, né, que é utilizado para qualquer máquina, que é dada pelo quê? Pela potência de saída sobre a potência de entrada. E a eficiência tem que ser feita com a potência útil, que é a potência ativa. Dividindo a potência de saída pela potência de entrada, a gente encontra essa eficiência, geralmente multiplica por 100 para a gente ter em porcentagem a eficiência. E essa potência de entrada ela é igual à potência de saída mais as perdas. Se o transformador for sem perdas, né, se as duas potências são iguais, a eficiência é de 100%. E quem é que vão ser essas perdas? Elas vão ser as perdas do cobre, né, as resistências lá do cobre, vão ser as perdas por esterese e as perdas por correntes parasitas. O que seria essa a corrente por esterese?
Quando a gente tem uma curva de magnetização de um material ferromagnético, quando é aplicado um campo magnético nesse material, né, a partir disso você tem uma densidade de fluxo magnético. Então, no momento que você vai aumentando a intensidade de campo magnético, a densidade ela vai aumentando, mas quando você reduz a intensidade de campo, a densidade de campo, ela não, a densidade de fluxo, ela não volta para o ponto anterior. Então, para voltar para o ponto anterior, a gente tem que aplicar a gente tem que diminuir mais essa intensidade de campo. Então, isso vai provocar uma perda, que é chamada de perda por esterese. Então, o ensaio de curto-circuito vai dar essa perda no cobre e o ensaio de circuito aberto vai dar as perdas por esterese e por correntes parasitas. Então, vamos ver um exemplo, né? Se um transformador ele é de 50 kVA, redutor de 2.400 para 240, e tem um fator de potência de 0,8, determinar o rendimento e o circuito equivalente. E foi dado aqui as três grandezas do ensaio de curto e do ensaio de circuito aberto. Primeiro vamos determinar o rendimento, né? O rendimento vai ser a potência de entrada sobre a potência de saída sobre a potência de entrada. Como é que eu vou encontrar a potência do transformador, né? Essa potência de 50 kVA é a potência que ele entrega no terminal secundário, né? Com fator de potência de 0,8. Isso aqui é potência aparente. Para encontrar a potência ativa, eu tenho que multiplicar pelo fator de potência. A corrente que a gente vai ter, né, no lado de alto vai ser a potência dividido pela tensão, que é 20,8. O que a gente vai fazer? Como o ensaio de curto-circuito foi feito com corrente nominal, né, que é exatamente a corrente de 20,8, essas perdas que são calculadas aqui são as perdas do cobre, né? Mas ainda falta a perda de esterese e corrente de Foucault. A perda, né? Essa perda aqui, ó, ela vai ser dada pela soma dessas duas potências. Essas duas perdas de curto-circuito e de circuito aberto. Então a perda, ó, ela vai ser a perda no enrolamento, que é encontrada com esse ensaio de curto-circuito, e a perda no núcleo, que é encontrada com o ensaio de circuito aberto. Então, a gente tem que a potência de entrada vai ser igual à potência de saída, mais as perdas, 4.800. Veja que ele, para entregar 40 mil na saída, ele consome 40.800. Então, a eficiência desse transformador é 88%, 98%. A eficiência é alta. Vejo que as perdas são bem baixas comparada com a potência nominal dele, que é 40 mil watts. Então, geralmente, o transformador não tem essa eficiência toda, não, pessoal. Está em torno de 80% a 90%. E encontrando agora o circuito equivalente, né, que é o que está faltando do exercício. O módulo da impedância é quem? É a tensão sobre a corrente, que a gente já viu, que a gente já foi informado, 48 sobre 20,8. E a resistência é a potência pela corrente ao quadrado. Aí quem vai ser a reatância de curto-circuito? A raiz quadrada do módulo da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado. Então, encontro o módulo, a resistência e a reatância. Aí eu tenho que dividir, né? A metade vai ser R1 da resistência, a metade dessa resistência vai ser R1 e a outra metade vai ser R2'. A metade dessa reatância vai ser XL1 e a outra metade vai ser XL2'. Então, dessa forma a gente encontra R1, R2', XL1 e XL2'. Agora vamos usar o ensaio de circuito aberto, né? A resistência do núcleo é a tensão de circuito aberto
ao quadrado sobre as perdas, que a gente mediu com watímetro. Isso vai ser igual a 309,68 ohms. E o módulo dessa impedância, que a gente tem que achar um módulo para poder achar o XM. Vai ser VCA sobre ICA igual a 44,36 ohms. Quem vai ser o XM? Quando eu substituo aqui nessa equação, eu encontro que o XM é de 44,82. Então, dessa forma, eu tenho todo o meu transformador. Eu tenho essa impedância e essa impedância aqui. Então, eu tenho um circuito equivalente do meu transformador. Eu falei, pessoal, de transformadores monofásicos, mas os transformadores eles podem ser trifásicos, né? Muitos são esses transformadores que vocês veem nos postes são transformadores trifásicos, né? Que são utilizados para transformar uma tensão trifásica em outra tensão trifásica. Vou dar um exemplo. Na distribuição aqui, a Cosentino tem linha de distribuição de 13.800 volts. Aí, para a gente poder utilizar essa tensão, tem que ser 380, que é a tensão trifásica, né? 380. A de fase vai ser 220 e a de linha vai ser 380, aqui no padrão Nordeste. Então, tem que ter um transformador redutor. E esses transformadores, eles vão possuir o quê? 6 bobinas. Vão ser 3 do primário e 3 do secundário, porque o circuito é trifásico. E quando o circuito é trifásico, a gente pode ligar ele de duas formas, ou delta ou estrela. Então isso vai nos resultar em 4 possibilidades. Geralmente, pessoal, o transformador que é utilizado na distribuição é o que a gente chama de delta estrela. Vamos pensar, 13.8, né, que é o nível de tensão, que é utilizado, 3.8 kV. A Cosern, ela manda uma linha com 3 fios, aí ela tem um transformador delta estrela, um transformador que recebe 3 fios e sai 4. Por que a gente precisa de 4 fios? Porque a gente tem circuitos monofásicos, resistências monofásicas. Então a gente precisa de um transformador que tenha acesso ao neutro. Então nesses 4 transformadores aí, nós vamos utilizar os quais vão ser mais utilizados na distribuição. Vai ser o transformador delta estrela. O que a gente chama de delta estrela aterrado. Então a gente vai ter 4 possibilidades. Estrela delta, delta estrela, delta delta, estrela estrela. A gente vai ver algumas características de cada um desses transformadores. A gente pode fazer um transformador usando trifásico, usando 3 monofásicos. Qual seria a ligação dessas bobinas aqui, do primário e do secundário? No primário a gente tem estrela, e no secundário também a gente tem estrela. Que a gente tem 4 terminais na entrada e na saída, então tem que ser estrela e estrela. Geralmente, a transformação de energia trifásica usando transformadores monofásicos somente é aplicada em grandes extrações de transformadores, que fica muito difícil você fazer um transformador com apenas um material ferromagnético, vai ficar muito complicado. Você divide em 3. Mas circuito simples, o material ferromagnético é simples, você usa é pequeno, você usa não precisa usar 3 monofásicos, já faz um material ferromagnético único para os 3, para usar o circuito trifásico. Aqui, pessoal, a gente tem outro transformador. Aí, qual é a ligação dele? Ó? Na entrada a gente tem 4 fios, na saída a gente tem 3. Então, a gente pode pensar que a gente tem um transformador estrela delta. Que é esse transformador aqui na distribuição. A Cosern, ela distribui a energia lá em 13.8 kV. E a tensão que alimenta as casas, as residências, vai ser o quê? Vai ser em estrela. Quando uma casa residência for trifásica, ela manda esses 4 fios. Porque apesar da alimentação da casa ser trifásica, ela precisa ter acesso ao neutro, porque algum equipamento lá pode ser monofásico. E quando é monofásico, nós só manda uma fase e um neutro para a residência. Então esse transformador aqui, ele é estrela delta, né?
Aqui, né? Quando pensando nesse sentido, né? Nesse outro sentido aqui, ele é delta estrela. Então aqui eu tenho delta e aqui eu tenho estrela. Os cálculos de circuitos com banco trifásico de capacidade de transformadores podem ser feitos utilizando apenas um transformador. E para isso, a gente tem que garantir que o transformador ele é equilibrado. Pode-se mostrar com um circuito equilibrado conectado em delta, com a impedância delta por fase, será equivalente a um circuito equilibrado conectado em Y. Isso aqui eu já mostrei a vocês. A impedância de um circuito em Y é igual à impedância de um delta dividido por 3. Então, quais são as características desses transformadores? Um transformador estrela-estrela, ele é mais utilizado em circuitos de baixa potência, que você precisa ter o neutro, né, na entrada e na saída do transformador. E como é que se dá a relação de transformação? A gente vai ver a relação de transformação dessa tensão em relação a essa. Isso daqui é a tensão de fase, isso aqui é a tensão de linha, isso aqui é a tensão de fase VF2, aqui é a tensão de linha. Como os dois estão em estrela, né? Aqui a corrente de linha é igual a de fase e aqui a corrente de fase é igual a de linha. A relação de transformação continua sendo N1 sobre N2, né? Se eu pensar apenas esse transformador aqui, nesse lado, em apenas uma fase, a tensão de fase vai ser a de linha sobre raiz de 3, e a tensão de fase 2 vai ser a de linha sobre raiz de 3, que é igual a N1 sobre N2. Então, a relação de transformação no estrela delta estrela-estrela, V1 sobre V2, VF1 sobre VF2 é igual a VL1 sobre VL2, que é igual a N1 sobre N2. Aí, qual é a relação de corrente? A gente tem que se preocupar em relação às correntes. IL1 sobre L2 é igual a N2 sobre N1. Aí eu não preciso fazer mais nada. Porque IL1 é igual a IF1. E L2 é igual a IF2. Essas relações vão ficar interessantes quando a gente tiver uma forma de ligação diferente na entrada e na saída. Quais são as vantagens desse transformador? Eu já falei, é você ter os dois nêutrons na entrada e na saída. E você pode aterrar, né? Você ter o transformador aterrado na entrada e na saída é mais seguro. E também você pode ter uma carga na entrada e na saída monofásica. Os nêutrons são flutuantes, a menos que sejam solidamente aterrados, né? Se por um acaso a gente tiver um circuito, né, um transformador, quando esses nêutrons sejam flutuantes, a gente pode ter uma diferença de tensão entre esses nêutrons, né? Então é interessante que eles sejam aterrados. Aí, antes de eu falar, pessoal, da próxima ligação, que é triângulo-triângulo, a gente vai relembrar aquelas relações que a gente tem de tensões e correntes em circuitos delta e estrela em relação à sequência. Quando a sequência é direta, a gente tinha o quê? Se a carga estiver em estrela, as tensões de linha são adiantadas de 30 graus em relação às de fase, e em delta as correntes de linha são atrasadas de 30 graus em relação às de fase. Na ligação CBA, isso aqui se inverte, né? Aqui fica 30, menos 30 e aqui 30. Ó. A tensão de linha é igual a tensão de fase vezes raiz de 3, fase menos 30. E no delta, a corrente de linha é raiz de 3, corrente de fase 30. Então essa parte aqui, pessoal, não precisa explicar tanto porque eu já mostrei a vocês, né? Eu estou só relembrando. Tem alguma dúvida? Volta lá na aula quando eu falo de circuitos, né? Trifásicos, eu explico bem direitinho, mostro um exemplo dessa questão de sequência CBA e ABC. Aí vamos pensar aqui, transformador delta-delta. Usado em sistemas em que uma fase terra é muito provável e pode ser perigosa. Né? Então, se você tem um perigo grande de você ter uma fase, tem uma falta. Não, falta é o quê? Vamos pensar, quando o transformador aquele é estrela, ele é aterrado. Aí, se por um acaso um fio tocar no chão, vai existir circulação de corrente. Isso é uma falta, fase terra que a gente fala. Então, se você tiver um perigo muito grande e acontecer essa falta, você pode utilizar esse transformador.
Quais vão ser as relações? Como as tensões são iguais, porque os dois são delta, VF1 sobre VF2, N1 sobre N2, VL1 sobre VL2, N1 sobre N2. Mas, considerando que o circuito está alimentado em CBA, desculpe, ABC, na sequência positiva, e F1 é igual a IL1 sobre raiz de 3 fase 30. Aí deixa eu voltar lá. IL é igual a raiz de 3 e F fase menos 30. Então, IF é IL sobre raiz de 3 fase 30, né? Esse menos 30 vem para cá, depois vai para cima, positivo. Então, substituindo aqui, ó, cortando raiz de 3 e cortando a fase 30, e L1 sobre L2 é igual a N1, N2 sobre N1. Então, vejam que quando o circuito ele é o delta estrela, essas relações não vão ter modificação de fase. Qual é a vantagem desse triângulo? Uma das mais fáceis, né? Porque só vão ter 3 fios na entrada e 3 na saída. Qual a desvantagem? Você não tem um neutro disponível, então você não pode ligar uma carga monofáusica que exija o neutro. Vou dar um exemplo. Se esse transformador aqui ele for 380, né? Eu tiver 380 aqui, aí aqui eu também vou ter, vamos pensar 380 aqui, ó. Então, na verdade, vamos pensar que esse transformador ele transforma a tensão lá do sudeste para a tensão aqui do nordeste. Aqui eu tenho 220, que é a tensão de linha do sudeste, transformo para 380, que é a tensão do nordeste. Se por um acaso eu quiser ligar aqui desse lado uma carga 220, eu não consigo, porque eu só tenho acesso a uma tensão. Então essa é a desvantagem desse tipo de transformador. E agora a gente vai ter os transformadores diferentes, né? Entrada e saída. O estrela delta, a principal aplicação é o abaixamento de tensão de sistemas usados em grandes transformadores. Então, do mesmo jeito que a gente tem transformadores aqui próximos da gente que fazem a transformação delta estrela, antes dessa tensão lá 3.8, essa tensão 3.8 não sai no gerador, né? Então a gente tinha o quê? A gente tinha um transformador que foi estrela delta, né? Para a gente ter acesso a esses três terminais aqui em 3.8 para poder distribuir dentro dos grandes centros consumidores. Qual é a relação? A relação das tensões vai ser N1 sobre N2, mas agora a relação da tensão de linha de fase é diferente na entrada e na saída do trafo. Considerando a sequência ABC, VF1 é a tensão de linha sobre raiz de 3, fase menos 30. Tirei lá daquelas equações que eu mostrei a vocês, e a tensão de fase é igual a de linha. Então, VL1 sobre VL2 vai ser raiz de 3, N1 sobre 2, fase 30. Então, quando existe uma diferença de... Quando não é igual, né, a entrada e a saída, a forma de ligação, existe uma diferença de fase. Quando a gente vai fazer a relação de transformação. Na transformação de tensão, não. De tensão de fase, mas na tensão de linha, sim. E as correntes, né? E F1 sobre F2 é igual a N2 sobre N1, como a corrente na entrada estrela, a corrente de fase é igual a de linha, mas na saída é delta. Então, considerando a sequência ABC, a corrente de fase é igual a de linha sobre raiz de 3, fase 30. Então, dessa forma, a relação de transformação das correntes de linha é 1 sobre raiz de 3, N2 sobre N1, fase 30. Quais são as vantagens desse transformador e desvantagens? O neutro do primário pode ser aterrado, questão de segurança. E a desvantagem, você não tem neutro na saída. Então você não pode ligar um circuito a 4 fios. E a última forma de a gente poder ligar, que é o circuito delta estrela. A aplicação principal é na limitação com quadro condutores de carga, que podem ser equilibradas ou desequilibradas. Então esses transformadores que vocês têm
lá no poste, perto da casa de vocês, ele é delta estrela. Qual a relação de transformação da tensão? Vf1 sobre Vf2, N1 sobre N2. Como a entrada é delta, VL1 igual a VF1, mas a saída é estrela. Então, tenho que levar a relação de amplitude, aquele raiz de 3, e a relação de fase. Então, a minha tensão VL1 sobre VL2 é 1 sobre raiz de 3, N1 sobre N2, fase menos 30. Já as correntes, IF1 sobre IF2 é igual a N2 sobre N1, que essa é uma relação de fase. Substituindo aqui pelas correntes de linha, na saída é estrela, então a de linha é igual a de fase, mas na entrada é delta. Então a corrente de linha, ela é o quê? Ela é raiz de 3 vezes menor do que a de fase. Desculpe, a corrente de fase, né, quando a gente substitui, é raiz de 3 vezes menor do que a de linha e adiantada de 30 graus. Dessa forma, a relação de transformação, ó, IL1 sobre IL2 é raiz de 3, N2 sobre N1, fase menos 30. Quais são as vantagens? Cargas equilibradas e desequilibradas podem ser alimentadas simultaneamente na saída, se eu tiver, sei lá, o que isso quer dizer, pessoal? Aqui na saída eu posso ligar, nessa fase aqui, uma casa, nessa outra fase, outra casa. E essas casas podem ter diferente consumo. Então, é um consumo desequilibrado. Aqui eu tenho a casa 1, aqui eu tenho a casa 2 e aqui eu não tenho casa nenhuma. Então, o transformador ele está alimentando um circuito desequilibrado. É interessante que esse neutro ele seja aterrado, né? E a falta de uma fase torna o transformador trifásico inoperante, né? Porque aqueles outros transformadores, se falta uma fase, você tem como ainda utilizar. Esse aqui ele torna inoperante. Então, pessoal, essas são as considerações que eu tinha para vocês a respeito de transformadores. Aí, na próxima aula, a gente vai começar a ver de forma mais específica as máquinas rotativas, né? Essa daqui é a não rotativa. A próxima a gente vai ver a máquina rotativa. Então, uma boa noite a vocês e até a próxima aula.